Bom, nessa segunda parte, eu vou continuar a explicação da análise estruturada, focada agora no modelo comportamental. Nós vimos na primeira parte que o modelo ambiental descreve o ambiente em que o sistema está inserido e ele é peça fundamental para chegar na segunda parte, que descreve as funções que estarão detalhadas nesse sistema. A partir do momento em que o modelo ambiental descreve para mim o que é o sistema e quais são as funcionalidades dele através da lista de eventos, eu posso pegar essa lista de eventos e descrever o modelo comportamental. O modelo comportamental descreve as ações e processos do sistema baseado no modelo ambiental. Ele é representado pelo famoso diagrama de fluxo de dados, que é uma representação gráfica do fluxo de dados através de um sistema de informação modelando seus aspectos de processo. Quando a gente fala de fluxo de dados, nós estamos dizendo as ações que o sistema, que os usuários, as entidades externas, terão com o sistema. Então, o diagrama de fluxo de dados ele fornece uma visão do sistema, a visão estruturada das funções, ou seja, como que os dados eles fluem das entidades externas para dentro do sistema. Nesse exemplo que nós temos aqui, nós temos uma entidade externa enviando um fluxo de dados. Vejam que a seta ela aponta da entidade externa para um determinado processo existente dentro de um sistema, e esse processo ele armazena esses dados em um depósito de dados. Nesse outro exemplo, nós temos um exemplo real. Do lado direito, nós temos uma entidade externa denominada secretária, informa os dados do cadastramento de um paciente, como por exemplo nome, idade, sexo, endereço e assim por diante, para um processo denominado cadastrar paciente. Esse processo cadastrar paciente tem por finalidade gravar esses dados dentro de um depósito de dados chamado paciente. O depósito de dados, nos dias de hoje, nós chamamos de banco de dados. Então, vamos para um exemplo completo. Nós temos aqui um diagrama de contexto. Esse diagrama de contexto ele representa um sistema de vendas de peças alternativas. Nesse sistema de vendas, existem duas entidades externas, uma chamada funcionário e outra chamada cliente. Funcionário ele tem um fluxo de dados chamado cadastrar clientes. Já o cliente tem um fluxo de dados chamado consultar peças. Uma vez que é feito o cadastro de cliente, o sistema de venda de peças automotivas armazena os dados do cliente dentro de um depósito de dados chamado cliente. Uma vez que o cliente faz uma realização de uma consulta de uma peça, o sistema de vendas automotivas de peças automotivas realiza uma consulta no depósito de dados chamado peças. Esse é o diagrama de contexto. O diagrama de nível 1, nós pegamos esse diagrama de contexto e dividimos as atividades que existem dentro dele baseado naquela lista de eventos que foi criada anteriormente. Então, naquela lista de eventos, nós tínhamos cadastrar clientes e consultar peças automotivas. E aí eu descrevo com mais detalhes como são os fluxos entre o processo e as entidades externas, ou, nesse caso, o depósito de dados. Então, nós podemos ver que para cadastrar clientes, eu preciso dos dados do cliente para serem armazenados no depósito do dado. Para realizar uma consulta de peças automotivas, é necessário receber um estímulo chamado pedido de consulta, e a partir desse pedido de consulta, os dados dessa consulta são enviados para um depósito de dados chamado peças, que devolve com as informações daquela peça. Para isso, o que eu tenho que fazer como próximo passo? Eu defini o diagrama de contexto, defini o diagrama de nível 1 e o próximo passo agora é fazer o nível 1 desse diagrama de contexto. Para isso, eu pego o processo cadastrar clientes e explodo esse processo. Quando eu explodo esse processo, eu chamo ele agora de nível 1. E agora eu faço o detalhamento desse processo. Para o nível 1, ele precisa receber um input de dados, logo em seguida ele recebe os dados dentro do processo 1.1, uma vez que ele tem esses dados recebidos, ele valida para ver se esses dados estão coerentes e ele entrega para um terceiro fluxo chamado gravar dados. E aí esse gravar dados, ele envia os dados dentro do depósito de dados clientes. O nível 2 ele vai seguir também o mesmo princípio. Você vai pegar a segunda bolha e vai explodir essa bolha, detalhando as atividades que vão acontecer dentro dela. Vamos agora para um outro exemplo, um exemplo real. Eu tenho um diagrama de contexto,
de um sistema chamado controle aluguel de campo ou quiosque, em que eu tenho os atores externos, cliente, financeiro e direção, em que o cliente ele aluga um campo ou um quiosque através desse sistema e o sistema devolve para ele uma fatura que ele vai pagar no banco. O sistema financeiro é que é o responsável por verificar as faturas que foram emitidas e fazer o controle dentro daquelas que foram pagas e daquelas que não foram pagas. Já a direção, ela recebe dados do sistema, como estatísticas, por exemplo, relatórios de aluguéis que foram feitos por um determinado período. Esse é o diagrama de contexto, ele apresenta a visão geral do que o sistema tem que fazer. A partir desse momento, nós vamos criar o nível 0. O nível 0 já detalha como que esse sistema vai funcionar. Observe o nível de detalhes. Eu tenho um processo chamado solicita aluguel, que recebe os dados de uma entidade externa chamada cliente, e a partir do momento que ele recebe esses dados, ele ativa uma outra entidade externa chamada funcionário, que pode passar para ele os dados do cliente, e aí ele verifica se esse cadastro ele foi feito no banco de dados. Caso tenha sido feito esse cadastro, ele pode ir para os dados da locação, que verifica a disponibilidade de campo para ver se existe a possibilidade de poder alugar ou não. Caso não possa, ele emite um aviso de indisponibilidade. E assim segue a descrição do sistema. Então percebam, no nível de contexto, ele simplesmente descreve o que o sistema tem que fazer. No diagrama de nível 0, ele detalha as funções baseado naquela lista de eventos que foi definida anteriormente. Cada evento vira uma bolha, como 1 solicita aluguel, 2 verifica o cadastro cliente, 3 verifica a disponibilidade do campo e assim por diante. A partir desse momento, você vai pegar cada uma dessas bolhas, de acordo com a ordem que elas aparecem no diagrama de fluxo de dados, e vai explodir essa bolha. Quando você explode essa bolha, você diz que você aumentou o nível. E aí você detalha. Por exemplo, eu tenho a bolha solicita aluguel. Quando eu explodo essa bolha, eu descrevo quais são os passos que têm que ser feitos para que um aluguel seja solicitado. Então ele detalha essas informações parte a parte, dizendo quais são os outros fluxos que aparecerão, quais depósitos de dados que serão ativados e quais entidades externas que estão envolvidas. Você vai repetir a mesma coisa para todos os outros fluxos, seguindo o processo, para o fluxo 2, para o fluxo 3, para o 4 e assim por diante. E assim finalizamos.